Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos à primeira aula de História, tá? Sou o professor Darley e vou apresentar para vocês hoje os diferentes tipos de tempo, ok? Então hoje o que a gente vai refletir? Que o tempo ele não é só o tempo que a gente vê no relógio. O tempo existem os tempos da natureza, o tempo histórico e o tempo que a gente chama de cronológico, que é o do relógio que a gente conhece já, tá bom? Vamos lá. Quais são os conteúdos? Tempo da natureza, tempo cronológico e o tempo histórico. Então vamos identificar essas três maneiras de tempo, ok? Antes vamos parar para refletir. Deem só uma boa olhada nessa linha do tempo aqui. Ela aqui está demonstrando qual que é o desenvolvimento dos telefones até chegar no smartwatch. Você consegue reparar alguma coisa aqui? Deem uma olhada, conversa entre vocês. Muito bem, Maria. Repara que o espaço do desenvolvimento está cada vez mais curto. Quer dizer que o tempo está acelerando. Muito bem, bem colocado, viu? Agora vamos parar para pensar assim, o que é o tempo? O que é o tempo? Você já parou para pensar? O que é o tempo é uma conversa muito filosófica, muito abstrata, é muito difícil de pensar a respeito disso. No Ocidente, a gente tem o hábito de pensar assim, ó, nós estamos no agora, que a gente chama de presente, o que aconteceu está no passado e o que vai acontecer é o futuro. Ou seja, existe uma linha do tempo linear, ok? Existem outras maneiras de ver o tempo que a gente já vai conversar sobre isso. Então, vamos pensar assim, ó. Qual que é o primeiro tipo de tempo que ele existe? Antes de existir o ser humano, já existia o tempo. Então, o ser humano ele aprendeu a trabalhar com o tempo. E o tempo que existia era o tempo da natureza. Eram ciclos naturais. Como, por exemplo, pensa assim, o que é um dia? Um dia é 24 horas, certo? Não, um dia dura 24 horas. Na verdade, um dia é o movimento que o Sol faz em torno dela mesma, entendeu? É o movimento de rotação. O que é um ano? Um ano é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então esse movimento de translação a gente considera como um ano, entendeu? Então, dia e noite, movimento de rotação e translação vai dar o quê? As estações do ano, porque é quando passa um ano, tá bom? Então esse é o tempo da natureza. Baseado nesse tempo, vamos lá, o que é um dia? Um dia tem duração de 24 horas, tá? E é o tempo de rotação. Baseado nesse tempo da natureza, a gente começou a construir os nossos dias, as nossas horas, os nossos meses, beleza? Então, o nosso calendário, os nossos relógios são todos baseados no tempo da natureza. Tá ok? Então, pensa assim, ó. Qual dessas noções de tempo não foi criada pelo ser humano? O tempo cronológico ou o tempo da natureza? Qual existia antes do ser humano? O tempo da natureza. Ou seja, antes do ser humano surgir na Terra, a Terra já girava em torno dela mesma, ok? Agora parando para pensar aqui na nossa disciplina. Tempo histórico é o tempo que a gente usa para organizar as mudanças e permanências na sociedade humana. Então também é um tempo que deriva da existência do ser humano, tá? Então se a gente pensar no primeiro slide, vamos voltar ele aqui. Esse tempo aqui, a gente pode reparar que aqui a gente pensaria no tempo histórico. Por quê? Porque tem mudanças e permanências. O que muda aqui? O que permanece? Olha o desenvolvimento tecnológico. Baseado nas dinâmicas da sociedade humana, que a gente poderia considerar aqui o tempo histórico, tá bom? Então, pensando assim, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, que a gente vai ver mais pra frente a gente vai desenvolvendo. Vamos lá, tempo histórico e o papel do historiador. O tempo histórico ele é usado para entender o acontecimento do passado com relação ao presente, ou seja, o historiador ele não volta para o passado, certo? Então, a partir de uma visão do presente, ele observa o passado. Ele estuda os fatos por meio das fontes históricas, tá? Ele tenta ajuda a contar as histórias das pessoas e das sociedades no mundo antigo. Ok?
Então vamos lá. Pegando o material, a apostila de vocês, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Vou deixar um tempo para vocês fazerem a atividade. Faça uma lista dos principais acontecimentos da sua vida. Então você vai ser o historiador agora. Pense em eventos importantes, como seu nascimento, que vai ser o dia 1. E no final da linha do tempo vai estar o quê? Vai estar hoje, o momento que você está hoje aqui na sala de aula. Então, para cada evento, você vai anotar uma data. Um evento importante que aconteceu. Seja um aniversário, nascimento dos seus irmãos, entendeu? Aí depois você vai compartilhar com os seus colegas, tá? Então você vai, ao mesmo tempo que você vai fazendo a atividade, você vai mostrando para os seus colegas e compartilhando a atividade, ok? Gente, enquanto vocês fazem, eu vou ajudando vocês e tal.